Emoção. Então, pessoal, eu queria, novamente agradecer o convite e hoje eu vou falar, então, da minha linha de pesquisa, que é a bioinformática, e como é que ela tem auxiliado, como é que ela tem sido uma ferramenta bem útil no combate a essa pandemia da Covid-19, que é a doença causada por esse novo coronavírus, que é o SARS-CoV-2. Bom, então todo mundo já sabe muito bem que no finzinho do ano de 2019, a gente tomou conhecimento dos primeiros casos de uma doença bem, estranha, que estava cometendo pessoas na província de Wuhan, na China, e essa doença a gente sabe que ela se espalhou assim, de forma muito rápida pelo mundo, até coloquei aqui a foto do médico que primeiro percebeu que estava acontecendo um surto de uma doença diferente, e ele acionou os colegas, ele mencionou, sobre essa doença e inclusive foi preso, veio ser preso 3 dias depois por espalhar boatos, e infelizmente esse médico veio a falecer pela própria Covid-19, algumas semanas depois ele adoeceu também. Bom, desde então o que chama muita atenção da gente é como é que a comunidade científica se movimentou de forma extremamente rápida e tem gerado dados em grande quantidade, um grande volume de dados mesmo, são milhares de artigos que estão sendo publicados nesses últimos 6 meses. Se vocês procurarem no Google Scholar por SARS-CoV-2, vocês vão ver que já tem alguns milhares de artigos e pré-prints disponíveis, Então, estão sendo gerados dados de muitas naturezas, diferentes tipos de dados, sobre a origem do patógeno, forma de contágio e o que mais nos interessa nesse momento, que são possíveis tratamentos e vacinas, Bom, é importante mencionar, que já existem estudos que elucidaram, as primeiras coisas que a gente ficou sabendo sobre o vírus, e sobre essa doença, foi que o primeiro surto provavelmente aconteceu relacionado a um mercado de comidas do mar, frutos do mar, em Wuhan. E é muito importante também a gente destacar sempre que o vírus não foi criado em laboratório, surgiram muitas notícias falsas com relação a isso, mas já existem artigos publicados, revisados em revistas de renome, falando que realmente, assim, o vírus não foi criado em laboratório e que uma das possíveis origens dele, o possível hospedeiro dele é o morcego, ou o pangolim, que é um mamífero também, um animal silvestre, que é muito traficado na Ásia, Então, já existem trabalhos sobre isso. Por que eu estou falando disso? Porque aí entra uma das primeiras contribuições da bioinformática, que é... Opa, peraí, gente. Que é nesses algoritmos para análise de sequências, Então, com base em análise de sequências, comparação de sequências genômicas, a gente consegue identificar facilmente que o vírus, ele não foi criado em laboratório, que ele é muito parecido com outros vírus que já são encontrados em outros organismos, E aí, bom, tudo daqui para frente, todo mundo já sabe muito bem, que nos últimos 6 meses a doença se espalhou, hoje ela está presente em mais de 200 países e, está crescendo aí, a gente já teve hoje, no dia de hoje, mais de 8 milhões de infectados, Isso aqui é um dado de hoje, então a gente tem 4.700.000 casos já encerrados, sejam pessoas que se recuperaram, e sejam as 440 mil vidas que já se perderam, Então, a gente tem aqui os dados de novos casos, No mundo, a gente tem em torno de 100 mil, 140 mil casos novos por dia, e isso aqui é o número de mortes por dia, Então, a gente ainda está numa fase de crescimento da pandemia, E assim, a primeira peça que os cientistas elucidaram para a gente entender melhor esse patógeno foi o sequenciamento do primeiro genoma, Então, para vocês terem noção, os primeiros casos foram mencionados no final de dezembro, no dia 10 de janeiro eles já tinham a primeira sequência do genoma de um vírus do SARS-CoV-2 de uma amostra de paciente, E aí, com análise de bioinformática, algoritmos de alinhamento de sequência, comparação de sequências, a gente consegue gerar uma figura como essa daqui, que nos mostra a organização dos genes para esse genoma aqui de Wuhan, Então, essa primeira linha aqui, WHCV, é o coronavírus de Wuhan, E vocês podem observar que ele é muito parecido com esse daqui, o segundo, que é o de morcego, e com o terceiro, que é um coronavírus anterior, o SARS-CoV-1, Então, vocês podem ver que ele é um genoma muito, muito parecido,
tá? Então, essa aqui foi uma primeira peça, né? A primeira coisa que foi necessária para a gente saber que era um coronavírus, e tudo isso, obviamente, a bioinformática, ela é muito necessária nesse momento aqui, né? Esses algoritmos são clássicos da bioinformática. Aqui um artigo que saiu um pouco depois, né, meados de março, também na revista Nature Medicine, que é aquele que eu mencionei, que, né, fala pela primeira vez que o vírus não foi uma construção de laboratório, né? Vocês estão vendo aqui em cores um alinhamento múltiplo de sequência, que também é bem clássico da bioinformática. Então, na primeira linha, a gente tem o SARS-CoV-2, que é o novo coronavírus, um coronavírus de morcego, um de pangolim, o SARS-CoV-1 e outras duas sequências aqui relacionadas também de morcego. Então, a gente consegue ver uma similaridade muito grande, né? Então, isso aqui é um trecho que chama nossa atenção, que é chamado de RBD, que é o receptor de ligação, né, o domínio de ligação com o receptor humano, que é uma proteína, né, uma enzima chamada ACE2, é a enzima conversora de angiotensina 2, e aqui a gente tem alguns resíduos marcados, né, que são os resíduos que fazem contato com a proteína humana, né. Nessa parte aqui, essa outra parte da figura, não sei se vocês veem meu mouse, mas aqui a gente tem tanto resíduos que são ligados com glicanos, né, que é essa proteína spike, que nós vamos falar muito dela aqui, ela liga açúcares, né. A gente tem aqui um ponto que chamou muita atenção nesse artigo, que é um sítio de clivagem polibásico, e é uma das grandes diferenças do novo coronavírus para os outros coronavírus, né, que a gente sabe que são 7 que já infectaram humanos, que se sabe, né. Então, esse artigo aqui, né, é um dos mais citados sobre coronavírus na atualidade, tá? Tanto fala isso, né, que o vírus não é uma construção de laboratório, quanto fala desse sítio de clivagem polibásico, quanto fala desse domínio, desse RBD aqui da spike, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho mais dessa proteína spike ao longo do tempo, mas eu vou continuar falando do sequenciamento, então, das amostras de pacientes com coronavírus, né? Então, existe aqui uma plataforma, já desde 2018, que se chama Next Strain, que é a próxima cepa, né? Então, já é uma ferramenta que já existia, mas que é utilizada hoje para monitoramento das mutações e da evolução, né, vamos dizer assim, do novo coronavírus. Então, cada bolinha dessa daqui é uma amostra sequenciada, né, como vocês viram aqui, no dia de hoje, a gente tem 2.785 amostras nessa plataforma. Aqui as cores são os continentes, então a gente tem nesse ramo de baixo aqui uma predominância da Ásia, no ramo de cima uma predominância da Europa, né. E aqui a gente consegue ver alguns símbolos, né, 20A, 20B, 20C, que é como se fossem as cepas, né, que eles estão chamando agora. Antes não tinha isso aqui na plataforma. Então, com isso aqui, a gente consegue ver no eixo X, ao longo do tempo, como é que essas amostras estão distribuídas. Eu gosto muito de ver essa figura organizada na forma de um círculo, né? Então, no centro a gente tem a primeira amostra, que é de dezembro, e aí a gente tem aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? Então, a gente consegue ver aqui essas diferentes amostras e como é que essa árvore vai se ramificando. E eu tenho que chamar a atenção de vocês que isso aqui é filogenia, então são algoritmos para reconstrução de árvores, né? Então, de novo, a gente tem aqui uma área de atuação da bioinformática, tá? É uma área da bioinformática, essa questão da filogenia. Muita gente deve se interessar aqui por onde é que estão as amostras brasileiras, tá? Então, a gente tem aqui, se eu não me engano, 85 amostras brasileiras, e eu destaco elas nessa outra figura. Então, aqui, olha, nessa região, a gente tem muitos pontos que são amostras brasileiras, tá? Mas a gente observa que tem amostras distribuídas aqui por todo o gráfico. Então, a gente tem diversificadas cepas, né, se a gente pode dizer assim, em circulação no país, tá? E aqui é uma outra visão da mesma árvore, só que aqui a gente tem, os ramos da árvore são ponderados pela distância em termos de número de mutações, tá? Então aqui, por exemplo, essa bolinha mais verde água aqui na Oceania é uma das que sofreu mais mutações quando comparada às primeiras que surgiram aqui, tá? Então isso é uma questão que preocupa muitas pessoas, né, se o vírus está mutando, ele está mutando, e muitos cientistas estão acompanhando isso, né? Então esse gráfico aqui, ele mostra essas mesmas amostras, no eixo X a gente tem as datas, e no eixo Y a gente tem o número de mutações, tá? Então vocês podem ver aqui, por exemplo, essa amostra, ela tem 25 mutações, tá? E aqui a taxa estimada de substituições por ano é em torno de 24, 25, tá?
E as amostras brasileiras estão aqui, nessa região do meio, tá? Então, sim, ele tem várias mutações. Se a gente quiser ver isso compilado num gráfico, tá? A gente tem aqui a organização do genoma. Então, esses bloquinhos coloridos aqui é o genoma do coronavírus, né? Um genoma de aproximadamente 30 mil bases, é um genoma de RNA. E aqui a gente tem as regiões que têm eventos de mutação descritos. Então, tem uma região aqui que mutou bastante nessas amostras, né? Aqui em cima são os nucleotídeos, aqui embaixo são os aminoácidos, tá? Então, são as mutações não sinônimas aqui. Tem uma outra métrica que eles calculam, que é a entropia. Então, aqui a gente tem o número de eventos, né, o número de mutações que foram encontradas nas posições, e aqui em cima a gente tem um cálculo de entropia. Essas regiões que são mais entrópicas aqui, elas são regiões que têm maior probabilidade de dividir a árvore, né, de ramificar e de criar cepas diferentes ali. Bom, então, pessoal, isso aqui só para dar uma noção, né, uma visão geral, mas agora eu vou falar mais da minha área. Eu não trabalho exatamente com essa parte de bioinformática de sequências, nem filogenia e nem análise de mutações, tá? Minha área é bioinformática estrutural de proteínas. E a bioinformática estrutural de proteínas, ela tem contribuído muito para elevar o nosso nível de entendimento sobre o vírus, tá? Por que eu digo isso? Porque cada uma das proteínas do vírus tem uma função. E a nossa pesquisa, né, pesquisadores dessa área, eles auxiliam na compreensão dessa relação entre a sequência, a estrutura e a função das proteínas. Então, aqui a gente tem, né, uma figura muito bonita do coronavírus, aqui no centro dele, material genético, várias proteínas, são essas estruturas tridimensionais aqui em cores. Aqui a gente tem em verde, essa proteína que é a spike, que eu falei, a espícula, né, é a proteína que interage com o receptor humano, que eu já mencionei para vocês, que é a CE2, que está aqui em amarelinho, bem na membrana celular, tá? Mas tem muitas outras proteínas importantes aqui, tá? Só para vocês terem uma noção, né, coloquei de novo aqui a figura do genoma, da organização do genoma do vírus. A gente tem várias ORFs, né, que são as janelas abertas de leitura. Essa primeira ORF aqui codifica várias proteínas, essa segunda também codifica várias proteínas. Então, o genoma desse vírus, ele codifica cerca de 25 proteínas, né, que já são conhecidas. Dentre essas, muitas delas têm estrutura já resolvida por cristalografia, crioeletromicroscopia, e muitas também têm já modelos por homologia construídos, tá? Então, grande parte delas a gente já sabe a função, porque são semelhantes a outras proteínas já bem descritas de outros coronavírus, tá? Então, novamente, a bioinformática é importante nesse sentido, porque ela contribui, né, por meio dos algoritmos, do alinhamento de sequência, a gente consegue, por homologia, identificar a função dessas proteínas do novo coronavírus, tá? Então, a gente tem aqui algumas estruturas, né, muitas delas são já resolvidas por cristalografia, como eu falei. O Protein Data Bank, que é a base de dados de proteína, tem hoje em torno de 340, 350 depósitos já. Então, em 6 meses, foram muitas estruturas que já foram resolvidas e estão disponíveis. Então, aqui essa figura de cima é bem interessante, que a gente mostra todo o ciclo do vírus, né, da entrada à célula, a replicação aqui do seu código genético, né, as cópias, a montagem do novo vírus, e até a hora que ele sai aqui, na exocitose, a hora que ele sai da célula para infectar outras células, tá? Então, todas essas proteínas, elas atuam em algum momento, tá? E a maioria delas, que são essas aqui da parte roxa, são as proteínas não estruturais, são aquelas que atuam principalmente na replicação aqui, na cópia do genoma. Tem outras que são estruturais, por exemplo, a spike, que é essa vermelha, né, que é essa proteína que está em vermelho aqui, e que, como vocês podem ver, ela interage aqui com essa proteína que está em marrom, que é a ACE2, tá? Então, tem 3 proteínas muito importantes aqui na membrana celular, que são a ACE2, que é esse receptor, e tem 2 proteases, tá? Uma delas é a furina, que ela cliva aquele sítio de clivagem polibásico que eu falei para vocês, né? E contribui, então, com isso, né? Ajuda essa fusão aqui do vírus com a célula, né? Então, todas essas proteínas aqui têm uma importância fundamental na infecção, né, nesse processo de infecção. Então, pessoal,
a princípio, essas 25 proteínas, elas são alvos terapêuticos, né? Mas alguns têm sido mais explorados que outros. Então, por exemplo, aqui, né, a spike, como você já deve imaginar, ela é a proteína responsável por conectar com a proteína ACE2 humana, então ela é uma das mais estudadas, né, tanto para tratamentos, né, para evitar que o vírus se replique muito, quanto para vacinas. Então, a maioria das vacinas, elas têm sido feitas, têm sido desenhadas com base na proteína spike, tá? Os anticorpos têm sido estudados, né, porque eles vão se conectar com essa proteína spike, principalmente. A protease principal é uma protease muito importante, porque, voltando no slide anterior, essa protease principal, ela cliva aqui essa poliproteína em 11 lugares. Então, é ela que é responsável por clivar essa poliproteína e liberar as proteínas do vírus, né? Essas proteínas aqui, para ele fazer a replicação. Então, inibir essa protease pode ser um caminho interessante aqui, né, terapêutico. Também está sendo estudado o complexo da RNA polimerase, obviamente, porque ela é responsável pela replicação e transcrição do genoma do RNA, né, e talvez vocês já tenham ouvido falar do remdesivir, que é um composto, né, que inibe, provavelmente, essa proteína, é um possível antiviral. Falando da spike, que é uma das proteínas mais estudadas, ela tem várias questões interessantes, é uma proteína misteriosa, interessante. Ela é um homotrímero, ou seja, tem 3 cadeias idênticas, ela é coberta de glicanos, né, de açúcares aqui ligados na sua superfície. Ela tem aquele RBD que eu falei para vocês, que é um domínio muito específico que reconhece a proteína ACE2 humana, e ela sofre uma modificação conformacional muito importante, ela levanta aqui, ela abre essa perninha aqui, né, para conseguir se ligar na CE2. Então, ela tem várias questões interessantes, cada uma dessas descobertas, né, foi feita por um autor diferente, e ela é uma das proteínas mais importantes a serem estudadas, né. Vamos falar, então, agora de como é que a bioinformática efetivamente atuou no primeiro momento para a descoberta de fármacos, né, para a proposta de fármacos para a Covid-19. Começaram a sair muitos artigos sobre reposicionamento de fármacos, tá? Então, estou citando apenas alguns aqui, os primeiros mais citados, né, de grandes revistas, a maioria, com esse nome, reposicionamento de fármacos, tá? Eu vou explicar para vocês que ciclo é esse aqui. Mas é importante a gente primeiro mencionar que o desenvolvimento de um fármaco, ele leva anos, às vezes até mais de uma década, né? Então, do desenho da molécula no computador, em sílico, até as várias simulações, o teste in vitro, in vivo, e as análises, né, clínicas, esqueci a palavra em português, né? Mas as clinical trials, isso aí demora muitos anos, né? Então, uma primeira abordagem muito natural seria utilizar fármacos que já existem para outras doenças, que já são aprovados, né, FDA approved, que a gente fala, base de dados de fármacos que já estão em uso, que já se sabe que eles não causam muitos efeitos colaterais, né, perigosos, que não são tóxicos, né. Então, no primeiro momento, o que se tentou foi isso, foi tentar reposicionar algum fármaco que já existia para tratar a Covid-19, especialmente antivirais, né. Então, como é que seria esse pipeline, ou esse fluxo de reposicionamento de fármacos, né? Uma possibilidade. Primeiro se escolhe um alvo terapêutico, ou seja, uma daquelas proteínas que eu falei. A spike, a CE2, a interação das duas, uma protease, né? Então, se escolhe um alvo terapêutico, uma proteína. Tem a estrutura dessa proteína cristalografada, por exemplo. Segundo, você faz simulações de dinâmica dessa proteína, porque a gente já sabe que essas proteínas, elas são dinâmicas, flexíveis. Então, seria impreciso tentar docar alguma molécula ali naquela estrutura dinâmica, estática. Então, você faz simulação, obtém diversos conformers dessa estrutura, e nesses diversos conformers, você vai fazer uma triagem em larga escala em bibliotecas de compostos, tá? Então, vem essa segunda parte do pipeline aí, que é o que a gente chama de ancoragem molecular, ou docking, do inglês docking, né? Então, o docking, ele é um mecanismo de otimização da conformação, né, tanto rotações nas ligações rotacionáveis, quanto translação, de uma molécula interagindo com um sítio de ligação de uma proteína, tá? Então, você pega aí, por exemplo, uma biblioteca com 1 milhão de compostos, tenta fazer, né, a ligação de todos esses com o sítio da sua proteína, e no fim você vai ter aí um resultado de 10 mil compostos que se ligam.
né, que tem alguma afinidade. E aí você vai ordenar esses compostos por meio de uma métrica, né, uma métrica teórica, um score teórico, que é uma pontuação, né, e aí você vai pegar as mais promissoras, as que têm uma afinidade melhor, que se ligam melhor, que fazem mais contatos, e aí você vai passar para os estudos in vitro, né, estudos, avaliação experimental in vitro, e depois em vivo, em animais, e depois testes clínicos, né. E é nesse momento aí que surgiram esses problemas todos que vocês já sabem, né, de vários medicamentos que podem ser promissores, mas que não foram testados, né. Então, basicamente é isso, né, a bioinformática atua fortemente nesse momento aí. E aí, gente, é que eu queria falar para vocês agora um pouquinho, então, da nossa pesquisa, com o que a gente está trabalhando, principalmente aí, relacionado ao coronavírus, e que a Sabrina não vai falar depois de mim. Então, coloquei essa pergunta aí bem estranha, né? O que existe em comum entre a lagarta da soja e o novo coronavírus? Não tem nada em comum, na verdade, né? O que tem em comum é o seguinte, a gente começou, né, o meu grupo, começou a desenvolver uma pesquisa por meio de uma interação com a UFV, né, a professora Sabrina, do DPI, e a professora Maria Goretti, do Bioagro. Elas, principalmente a professora Goretti, ela veio com um problema que requeria que a gente fizesse o desenho racional de peptídeos que pudessem inibir uma protease da lagarta, né, da soja. Visando com isso dificultar a digestão dela, né. Então, esse trabalho, ele começou aí há cerca de 4 anos, né, e foi um trabalho de doutorado de um aluno meu. E, basicamente, a gente construiu uma base de dados, que eu vou mostrar, e a gente está usando essa base de dados, então, para tentar desenhar e otimizar peptídeos para inibição das proteases do coronavírus, tá? As proteases e outros alvos virais. Então, isso é uma questão muito importante a gente falar, como é importante, todo mundo já sabe disso, né, mas é importante a gente destacar que é muito importante o investimento constante na ciência, né, em pesquisa. Por quê? Porque coisas que você desenvolve, especialidades que os professores e os alunos desenvolvem, os laboratórios bem equipados, isso permite que a gente reaja de forma mais rápida quando tem um problema grave como esse, né, da pandemia. Então, a gente desenvolveu uma base de dados de peptídeos para um outro problema, um problema mais relacionado com biotecnologia, mas agora ele está sendo utilizado para triagem de peptídeos que possam ter ação antiviral, tá? Então, a gente desenvolveu a ProPID, que é uma base de dados de complexos, né, de estruturas de complexos proteína-peptídeo, baseada no algoritmo de agrupamento híbrido. Basicamente, a gente pode submeter para essa base de dados, né, uma ferramenta também, a gente submete o sítio, ela busca por sítios parecidos, né, próximos estruturalmente, geometricamente, quimicamente, e aí, com base nesses sítios que retornam, a gente vai atrás dos peptídeos que são ligados nesse sítio. Então, é isso que a gente tem aqui nessa segunda tela, a gente tem um ranking de peptídeos que se ligam nesses sítios mais parecidos, e a gente tem métricas, né, a gente tem o RMSD, que é a distância, a gente tem uma métrica mesmo de similaridade do sítio, tá? Com base nisso, a gente triou alguns peptídeos que a gente achava que eram potenciais para inibir a protease principal do novo coronavírus, né? Então, aqui só para mostrar para vocês alguns exemplos, né, de alguns desses que a gente testou. Aqui a gente tem resultados de um trabalho que está em andamento, que são colaboração com o professor Leonardo Lima, da UFSJ, né, e ele gerou para a gente algumas simulações de dinâmica, de metadinâmica, né. Basicamente, o que eles tentam fazer aqui com esses experimentos são puxar o peptídeo para saber o quão difícil né, de puxar ele do sítio, tá. Eu não sei porque não está aparecendo aqui a molécula que não, essa que não está movimentando, né, todas elas eram para estar movimentando igual essa daqui, mas basicamente a gente simulou um substrato extremamente específico, né, que foi a melhor pontuação da ProPID, a gente simulou um segundo, um terceiro, um quarto, e a gente calculou aqui também as correlações entre a pontuação que a nossa base de dados ProPID retornava e o ΔG estimado pelo experimento de metadinâmica aqui de escape dos peptídeos. E a gente obtém uma correlação boa, né, com essas métricas, tá? Então, uma pena aqui que não está mostrando o peptídeo, mas basicamente o que a gente está pretendendo, então, para o coronavírus é isso, né, a gente está fazendo triagem de peptídeos que tenham possibilidades, né, de serem antivirais, e a gente está simulando, né, com dinâmica molecular, para verificar os mais promissores realmente,
estamos tendo bons resultados, resultados que mostram uma boa correlação, né? E a seguir, o que nós vamos fazer é otimizar esses peptídeos. Então, eu já desenvolvi um algoritmo que nos ajuda a otimizar o peptídeo, como? Fazendo peptídeos que estabeleçam mais contatos, né, que tenham maior afinidade com o sítio. Então, aqui é só um outro exemplo, né, o anterior eu mostrei para vocês, é a protease principal, e esse daqui é a ACE2, essa proteína verde, e a spike é essa proteína vermelha, um pedacinho da spike que levanta e liga nela, né. Então, o que eu estou fazendo é desenhar peptídeos que possam inibir essa ligação aqui competitivamente, tá? Então, aqui a gente está vendo em cinza vários peptídeos sobrepostos, o que a gente está tentando fazer é otimizar peptídeos que se liguem aqui na proteína spike, tá? Bom, pessoal, então, mais ou menos esse tempo que eu tinha, né, eu queria agradecer ao meu grupo, que é esse aqui, do Laboratório de Bioinformática e Sistemas do ISEX. A figura está um pouquinho desatualizada, né, que a gente não se encontra mais há alguns meses. Eu queria agradecer também à Rede Babel, que é uma rede de pesquisa multidisciplinar em bioinformática e biotecnologia. O site dela está aqui, para quem quiser saber mais sobre essa rede, babel.dcc.ufmg.br. Aqui são os 12 cientistas fundadores dessa rede, tenho uma grande honra, um grande prazer em colaborar com eles. Aqui nós temos matemáticos, cientistas da computação, biofísicos, químicos, é uma rede muito interessante, a Sabrina faz parte dela, ela vai falar também. Agradecer às agências de fomento, especialmente a CAPES, que financiou essa rede, aos 2 programas de pós-graduação que eu oriento, e a minha instituição, e queria aproveitar e fazer uma propaganda breve aqui. A gente tem um projeto de extensão universitária sobre divulgação científica em bioinformática, então a gente fala sobre bioinformática nos perfis das redes sociais, né? Então, se você não segue ainda, Online Bioinfo, que é o nosso perfil, estamos em várias redes sociais. E recentemente a gente criou uma comunidade no Slack, tá? O Slack é um aplicativo para discussões e comunidades, está sendo muito interessante a troca de informações lá, tá? Então, se você ainda não nos segue, lá é um ambiente muito dinâmico, muito interessante, a gente já tem mais de 140 membros. E por fim, se alguém tiver aí com curiosidade, interesse em aprender a programar, a gente tem um curso de extensão universitária à distância, onde a gente ensina programação, entre outras coisas, né, que são importantes de computação aí para quem quer se aventurar, né, na bioinformática. Então, a gente ensina, tem um curso em Perl e um curso em Python, que são as 2 principais linguagens. Se alguém tiver interesse, aqui também tem o conteúdo desse curso, tá bom? Vamos ter uma turma em breve, em julho. Então, pessoal, é isso. Queria agradecer. Eu vou passar a palavra para a Sabrina e eu estou à disposição, tá? Para perguntas. Boa tarde, pessoal. Já fui apresentada, né? Meu nome é Sabrina, eu sou professora do Departamento de Informática da UFV. Queria agradecer ao grupo pelo convite, né, para falar um pouco do nosso trabalho, das iniciativas que a gente vem desenvolvendo dentro do departamento, em especial agora, né, nesse momento, as iniciativas que a gente vem fazendo voltadas para a Covid. Então, pegando carona aqui, né, nos termos que a Raquel usou, nesse momento que a gente precisa dar uma resposta rápida, né, a gente vem vendo aí, né, as ideias, as estratégias de reposicionamento de fármaco, a gente também meio que está fazendo um reposicionamento das nossas ferramentas, dos nossos modelos, dos nossos algoritmos, para tentar dar uma resposta rápida a esse problema. Então, o que a gente, como bioinformata, né, o que a gente faz? Um bioinformata com perfil computação, né, que o meu perfil de formação na graduação é computação. A gente faz mesmo a proposta de modelos, de algoritmos, de ferramentas, para a gente tratar problemas que são essencialmente biológicos. Então, eu coloquei aqui das várias ferramentas que a gente desenvolveu, alguns exemplos, que não foram desenvolvidos especificamente para o enfrentamento da Covid, mas que podem ser usados nesse contexto. Então, a gente tem aqui o Vermon, que é uma ferramenta onde a gente faz análise de mutações. O que é importante no caso do Vermon? A ideia é que ele seja uma ferramenta fácil e intuitiva da gente usar. O que ele faz é modelar a proteína como uma rede de interação entre resíduos, e a gente calcula diversas propriedades topológicas dessa rede, e a gente tenta, então, né, com base, assim, nessa modelagem em rede, dar uma resposta de quão importante aquele resíduo é na rede,
e se eu fizer uma mutação, um resíduo específico, se aquela mutação é impactante ou não. Então, a gente pode usar essa ferramenta no sentido de tentar estudar uma proteína para fazer uma proposta de mutações. Outras estratégias que a gente vem desenvolvendo, e aqui eu vou falar junto, né, vou chamar esse conjunto de ferramentas chamado Gremlin, é o Vis-Gremlin e o PPI-Gremlin. A essência deles, né, a ideia deles é basicamente a mesma, mas o Vis-Gremlin, ele atua no estudo de proteínas e ligantes, nesse caso os ligantes são pequenas moléculas não proteicas, e o PPI-Gremlin atua no estudo de interações entre proteínas e ligantes, mas no caso dele os ligantes são peptídeos, ou mesmo a gente está interessado em estudar interações entre proteínas, né? Bom, então qual que é a ideia básica dele? A gente estuda a interface de interação entre a proteína e os ligantes, e busca padrão, achar padrões nessas interfaces. Então, considerando um conjunto de proteínas parecidas, que eu vou chamar aqui de família, a gente tenta encontrar nas interfaces proteína-ligante interações que se repetem. Qual que é a ideia por trás disso? Se essas interações se repetem, elas devem ser relevantes, né? Elas são conservadas ao longo de toda uma família de proteínas. Então, por que isso seria interessante? Por que é importante para a gente achar interações conservadas na família de proteínas? Porque se a gente tem ali aquela proteína interagindo com ligante, essas interações conservadas, talvez essas interações possam nos dar pistas de como que a gente poderia propor moléculas, né, que possam interagir com proteínas de interesse, que seriam os nossos alvos. Outra parte interessante também desse Vis-Gremlin é que ele pode nos apoiar no sentido de fazer desenho de moléculas, porque se ele é capaz de mostrar para a gente padrões que são relevantes, interações que se conservam, então, num momento, né, de desenhar a molécula, talvez seja importante eu considerar nesse desenho de inserir esses padrões, essas características físico-químicas que são relevantes e que devem se conservar para que a minha molécula vá interagir com a proteína-alvo de interesse. Então, não foram iniciativas para a COVID, mas nesse momento nós estamos usando essas ferramentas para o enfrentamento da COVID. O PPI Gremlin, a gente tem um aluno de doutorado trabalhando, e o que ele está fazendo é exatamente isso, ele está utilizando padrões de interação que o PPI Gremlin soltou, e ele tenta, então, fazer a previsão de ligantes para proteínas-alvo através desses padrões. A gente vai usar, né, diferentes tipos de proteínas-alvo, mas entre esses alvos que a gente está interessado, tem, então, proteínas da COVID. Agora eu vou falar um pouquinho, para não ficar, assim, tudo tão abstrato, né, eu falei, assim, muito superficialmente dessas ferramentas, eu escolhi uma estratégia em especial, que ela é mais específica para a questão da COVID, que a gente começou a desenvolver agora recentemente, exatamente nesse cenário de pandemia, que ela é para esse problema específico, ou melhor, ela foi inspirada para esse problema, mas ela não é específica para esse problema. É a estratégia que a gente está trabalhando de aprendizagem supervisionada na triagem de moléculas, ou seja, com base nessa estratégia, a gente tenta propor moléculas que são promissoras para interagir com alvos de interesse. Então, pensando que a gente está falando aqui em COVID, uma primeira etapa desse estudo foi a gente pensar, bom, quais são os alvos da COVID? Quais alvos que a gente poderia trabalhar? Então, no primeiro levantamento que a gente fez, que me parece que foi em abril, a gente encontrou, e isso é bom colocar, né, porque na COVID está tudo mudando muito rapidamente, os dados estão sendo gerados muito rapidamente, então esses levantamentos que a gente faz, a gente tem que manter constantemente atualizado. Então, naquele momento, alguns alvos interessantes que a gente encontrou foram algumas das proteínas não estruturais, né, as chamadas NSP, a spike também, que vai ser responsável pela interação com a célula hospedeira, a Raquel já mencionou através do receptor ACE2, e tem também a memprotease, né, que, na verdade, ela também é uma NSP, ela é a NSP5. Essa memprotease, ela vai fazer a clivagem de uma poliproteína, a poliproteína 1AB, em 11 lugares diferentes. Então, a princípio, a gente tinha esses alvos, mas, bom, por onde começar? A gente fez a opção de começar pela memprotease, não só pela importância dela, mas pela questão de ter exemplos. Então, na pesquisa que a gente fez, né, das estruturas resolvidas, quem tinha mais exemplos para a gente começar a nossa estratégia era a memprotease. E como a gente está falando aqui de aprendizagem supervisionada, para esse tipo de estratégia computacional, a gente precisa de exemplos, porque a ideia é exatamente, no primeiro momento, a gente aprende com os exemplos, constrói um modelo, para no segundo momento fazer previsões.
Bom, pessoal, então, como eu ia comentando, já tinha falado, né, a gente, a princípio, para fazer uma estratégia de aprendizagem supervisionada para tentar prever proteínas interessantes, né, para interagir com o alvo, a gente deu uma olhada nos possíveis alvos que a gente já encontrava na literatura e na quantidade de exemplos. Então, para a gente, uma estratégia de aprendizagem supervisionada, a gente tem que aprender com exemplos, então a gente começou pela memprotease, não só pela importância, mas pela quantidade de exemplos, que são 99 estruturas, né, ou pelo menos, acredito que eram naquele momento, talvez já tenha atualizado um pouquinho esse número. Bom, agora mais dentro do contexto aqui dessa memprotease, dessas 99 estruturas, a gente fez uma inspeção e o que acontece também é que tem ligantes fazendo binding, né, com essa estrutura em diferentes pontos dessa proteína. Então, a gente avaliou direitinho e a gente viu que em um lugar específico, que a gente colocou aqui o binding site 1, ele tem 68 estruturas que estão ancoradas nessa porção azulzinha aqui da molécula. Então, o que a gente fez, né? Mais uma vez, decidimos começar, num primeiro momento, né, numa primeira análise, por essa porção, porque a gente teria exemplos de moléculas que estão se ligando ali nessa parte azulzinha. Eu acho que resume bem a nossa estratégia, esse fluxograma aqui, porque dá uma visão geral, então eu consigo explicar a ideia toda da nossa proposta, e depois eu vou mostrar para vocês alguns exemplos que a gente já conseguiu detectar. Nesse trabalho a gente tem como colaboradores, né, a professora Raquel, que já apresentou para vocês agora há pouco, e o professor Leandro Soriano, professora Raquel lá do DCC da UFMG, e o professor Leandro Soriano da Universidade de Lancaster, lá na Inglaterra. Bom, a nossa estratégia está dividida em 3 grandes blocos, que são a coleta dos dados, a construção do modelo e a previsão propriamente dita. A coleta dos dados, o que a gente faz? A gente pega estruturas que já estão disponíveis lá no PDB, e essas estruturas vão servir como exemplos, né? Os exemplos da minha proteína-alvo interagindo com alguns ligantes. Então, isso aí me ajuda a saber o tipo de molécula que vai interagir ali com a minha proteína-alvo naquela porção, naquela cavidade que a gente está interessado. Nessa tarefa aqui, a gente usou o BindingDB para nos ajudar, que é uma base de dados que tem informação das afinidades, né, das proteínas com os ligantes. Então, depois de ter esses complexos, nessas estruturas, a gente retira dali, a gente extrai os ligantes, então tem as moléculas que interagem com o meu alvo, e, num segundo momento, eu vou gerar decoys a partir desses ligantes. O que são decoys? São moléculas que são parecidas com os ligantes, mas elas são diferentes e a ideia é que elas não interajam com a minha molécula-alvo de interesse. Para que isso? Para eu entregar para o meu classificador, né, para a minha estratégia de aprendizagem supervisionada, moléculas que interagem com o meu alvo e moléculas que não interagem para que ele possa aprender com isso. Uma característica interessante dos decoys é que eles são moléculas que não interagem com o alvo, mas são bem parecidas com as que interagem. Ou seja, exatamente dando, digamos assim, situações, exemplos difíceis para a nossa estratégia aprender a separar isso direitinho. Tendo, então, esse conjunto de exemplos, a gente tem que transformar isso de uma maneira que os nossos modelos consigam fazer essa leitura. A estratégia que a gente usa hoje é uma matriz, então a gente transforma os nossos exemplos numa matriz, onde cada linha dessa matriz representa uma molécula. E de que forma a gente fez isso? A gente fez isso até esse momento por meio de fingerprints. Então, nessa próxima etapa, que é a construção do modelo, a gente vai utilizar esses exemplos e a gente vai alimentar algoritmos de aprendizagem supervisionada com esses exemplos. Então, a gente testou, assim, vários algoritmos, e para fazer a avaliação, né, de quão bom era o modelo gerado, a gente usou validação cruzada e utilizamos também algumas medidas clássicas de avaliação de classificadores, que são, por exemplo, a área sobre a curva ROC, o F1, a precisão, a revocação. E com base nisso a gente escolheu o melhor modelo, e é esse modelo que a gente vai usar na etapa seguinte, que é exatamente a previsão de moléculas. Então, nesse último quadrinho aqui, o que a gente faz é a previsão das moléculas. De que forma? Considerando que eu tenho um modelo treinado, e que o meu modelo, a princípio, sabe separar o que interage e o que não interage com o meu alvo, eu vou lá no Drug Bank e coleto lá todas as moléculas que são moléculas aprovadas, né, as FDA Approved. Peguei essa molécula, o que a gente faz pego cada uma delas, entrego para minha estratégia computacional e pergunto, isso aqui interage com o meu alvo ou não interage?
E com base na resposta que essa minha estratégia vai me dar, eu vou ter aqui alguns que a gente está chamando de moléculas que são ligandes preditos, que são moléculas que têm potencial de interagir com o alvo que a gente está interessado, nesse nosso primeiro momento aqui, a memprotease. Claro que a gente tem que fazer outras etapas de refinamento para ficar mais seguro de que essas moléculas são realmente promissoras. Então, tem várias estratégias de bioinformática que a gente pode usar, algumas delas são o docking e a dinâmica molecular, e a gente gostaria também de ser capaz de fazer testes in vitro, né, para a gente ficar mais confiante com relação à qualidade dessas moléculas e à qualidade da nossa própria estratégia de predição. Então, até o momento, é isso que a gente tem. Como que a gente olha para o nosso resultado, assim, para escolher o que são as moléculas potencialmente interessantes? A gente tem esse gráfico aqui, né, com as estrelinhas. De que forma que a gente olha para ele? A nossa ideia é que a estratégia consiga separar bem moléculas que são promissoras das que não são. Então, a nossa estratégia para cada composto do drug bank que a gente entrega para ela vai devolver um número entre 0 e 1, quanto mais perto de 1, mais próximo, melhor, né, vai ser mais chance de interagir com a molécula-alvo, quanto mais perto de 0, não quero esse composto, que possivelmente não interage com a minha molécula de interesse, com a minha proteína-alvo, que nesse caso aqui é a memprotease. A gente está utilizando, nesse momento, um limiar empírico para fazer esse corte nesse gráfico, então a gente está falando que acima de 0,8, a gente tem moléculas aqui que são potencialmente interessantes. A gente está trabalhando, né, investigando estratégias mais sistemáticas de fazer isso, mas num primeiro momento, o que a gente entende que é relevante é a gente conseguir separar compostos que seriam promissores para as próximas fases de análise. Então, o que a gente fez? Passamos essa linha aí no gráfico, agora a gente tem 31 moléculas que poderiam interagir com a memprotease, e a gente passou para a etapa seguinte, que é avaliar se essas moléculas são realmente, se parecem realmente promissoras. Eu trouxe aqui 2 exemplos apenas, né, só para ilustrar o que a gente tem feito. Esses 2 exemplos são que a gente conseguiu encontrar através dessa estratégia de aprendizagem supervisionada. Uma dessas moléculas é o cloranfenicol, que é um antibiótico. Lembrando que a gente está trabalhando só com moléculas que já são aprovadas, então vocês vão ver mesmo que nomes de medicamentos aí conhecidos. Aqui no alto, né, a gente tem a saída, né, que seria do nosso DOC, algumas interações. O interessante aqui é a gente vê que a gente não tem interações desfavoráveis. Se a gente fizer uma inspeção visual também desse resultado, se a gente olhar para a molécula lá no contexto da estrutura da proteína, essa molécula parece que está bem posicionada nessa cavidade, então isso é algo bastante positivo. E a afinidade aqui, né, dessa molécula com a proteína, o resultado foi menos 5,9. Só para contextualizar aqui, a gente quer um número pequeno desse tipo de experimento. Então, nesse tipo de experimento, pequeno para a gente é bom, quanto menor, melhor. Porque indica para a gente que esse complexo, né, é aparentemente estável, tem baixa energia. Um outro exemplo de molécula que a nossa estratégia de aprendizagem supervisionada foi capaz de propor é o fenoterol, que é um medicamento usado no tratamento da asma. Então, mais uma vez, a gente olha aqui no alto, nessas interações, a gente não tem interações desfavoráveis, e se a gente olha essa molécula, né, no contexto da proteína, ela parece bem posicionada nessa cavidade, o que isso é importante também, essa inspeção visual. A afinidade, mais uma vez, negativa, nesse caso 6,8, o que indica para a gente, né, que esse complexo formado pela molécula e pela proteína parece realmente ser um complexo viável, né? Bom, outro ponto que nos deixou, assim, animados em relação às previsões que a nossa estratégia está fazendo é que essas mesmas 2 moléculas que a gente conseguiu recuperar como promissoras para o enfrentamento da Covid, tem um outro estudo que tentando fazer reposicionamento de fármaco que também encontrou essas 2 moléculas. O que assim, indica que estamos encontrando coisas razoáveis, não estamos pescando moléculas ao acaso por aí, não. Agora, claro, não basta a gente encontrar o que os outros já encontraram, a gente tem que encontrar moléculas inéditas. Inéditas no sentido de que são todas moléculas do drug bank, então não são moléculas que desenhamos agora, mas inéditas no sentido de que não foram apontadas ainda na literatura para o enfrentamento da Covid. A gente tem também essas moléculas, várias dessas moléculas,
E a gente está fazendo maiores estudos e maiores refinamentos antes de disponibilizar esses resultados. Então, a gente pretende fazer agora dinâmica molecular e gostaríamos muito de ser capazes de fazer também testes in vitro. Eu não mencionei, mas é importante eu colocar aqui que alguns medicamentos foram descartados, medicamentos antidepressivos e anticonvulsivos, que atuam no sistema nervoso, e também medicamentos com potencial de causar arritmia cardíaca, por questão que tem grupos que são, né, que a COVID para eles é mais crítico, então os cardíacos, nesse caso, a COVID para eles é mais crítica, então nos pareceu razoável remover esse tipo de medicamento. Bom, a gente falou aqui, né, dessa previsão de desenho de moléculas, da importância disso tudo e da importância da bioinformática. Então, para colocar isso um pouquinho em contexto, eu queria falar da questão dos fármacos no Brasil. Bom, a gente é um país muito populoso, então a gente é um mercado bastante interessante em termos de medicamento. E a indústria de fármacos no Brasil, ela tem sido estimulada pelo governo financeiramente ao longo dos anos, pelo BNDES, pela FINEP e outros. Mas esse estímulo, a gente alcançou, sim, alguns avanços na produção de medicamentos, com destaque para os genéricos, mas não necessariamente a gente está inovando em fármacos. O que eu quero dizer com isso? De uma maneira, assim, bem grosseira, a gente não está inventando moléculas, a gente não está inventando remédios. E é importante, então, ou seja, a gente produz o remédio aqui, mas a gente importa princípios ativos, e esses princípios ativos são bastante caros. Um caminho interessante nesse sentido, né, que poderia nos dar, de repente, um novo caminho, nesse sentido, seria a Embrapi, que funciona como ponte entre o que a gente chama de unidades Embrapi e a indústria, exatamente para desenvolver produto e processo novo. Como que a Embrapi atua, então? Ela pode financiar até 1/3 dos projetos com recursos não embolsáveis, num contrato aí de MCTIC, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, e um ponto interessante, a Embrapi abriu, nesse momento de Covid, uma linha de financiamento onde que os projetos eram específicos para o enfrentamento do coronavírus. E dentre os 40 projetos aprovados nessa linha de financiamento, só 2 envolviam fármacos. Claro que os projetos eram em áreas relevantes, né, por exemplo, diagnóstico, equipamento para hospital, mas esse número é bastante significativo para a gente, né, 2 comparado a 40. Então, realmente é uma área aí que a gente precisa de inovar, de avançar, e é uma área estratégica, porque, bom, a gente está aí no meio da pandemia, né, claro que a gente precisa produzir medicamentos, inovar em fármacos, mas os especialistas nos dizem que outras pandemias virão também. Não sabemos quando, mas que acontecerão outras. E a gente tem outras questões, como, por exemplo, antibiótico. Hoje a gente tem bactérias que são resistentes a antibióticos, então aos antibióticos que a gente conhece. Então a gente precisa inovar nesse sentido também. Outro ponto importante é que num momento como esse que a gente está vivendo, né, de uma pandemia, não basta você ter dinheiro para comprar, né? Às vezes você pode pensar assim, no país não produz, mas tendo condições, né, tendo dinheiro, ele vai adquirir isso. Não necessariamente, porque no momento onde todo mundo está querendo comprar a mesma coisa, o fato de ter dinheiro não necessariamente vai fazer você conseguir comprar aquilo que você precisa. Bom, colocando mais uma vez em contexto, né, a gente está falando de fármaco, de inovação, o que a gente precisa para inovar? Geralmente, para inovar, a gente precisa de pesquisa. E como que está essa questão, né, da pesquisa no Brasil com inovação e esse contato de pesquisa com a indústria? Eu trouxe alguns números aqui que eu acho que podem ser, assim, informativos para a gente, interessantes. No Brasil, a participação de empresas em pesquisa e desenvolvimento. Então, 40% das empresas têm alguma iniciativa em P&D. Outro número aqui, para cada 10 mil pesquisadores empregados, as empresas obtiveram 32 patentes no Brasil. E o número de empresas dentre os top 10 solicitantes de patente no Brasil são 3 empresas. A gente olha esses números, a gente não sabe dizer se isso é muito, se isso é pouco. Se a gente colocar em contexto, ajuda a gente a ter uma ideia melhor. Então, dados que eu encontrei aqui da Alemanha, se a gente comparar com a Alemanha, 68% das empresas têm algum tipo de iniciativa de P&D.
Para cada 10 mil pesquisadores empregados, o número de patentes obtidas por empresas é 648 patentes, se a gente olha para a Alemanha. E entre os top 10, né, o número de empresas, entre as top 10 solicitantes de patente, na Alemanha são 9 empresas. No Brasil é mais comum, universidade, né, nesse contexto. Então, se a gente olha para esses números, fica claro para a gente que existe, né, uma diferença muito grande, né, entre Brasil e outros países. No caso aqui, para ilustrar, eu coloquei a Alemanha. Então, de uma maneira geral, as empresas no Brasil não têm iniciativa de pesquisa e desenvolvimento. E a pesquisa é exatamente o que alimenta a inovação. Então, de alguma forma, né, esse caminho aí, essa ponte aí entre pesquisa e entre indústria, ela precisa ser construída. Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para cobrir. Eu queria agradecer a vocês mais uma vez pelo convite, de falar um pouco de bioinformática, das estratégias que a gente desenvolve no departamento de informática, né, referente à biologia computacional, e agradecer a vocês todos pela atenção e a professora Raquel aí pela parceria nessa apresentação, nesse webinar.